Bom, pessoal, vamos então começar falando dos materiais e métodos, ou materiais e metodologias desse trabalho de vocês da prática interdisciplinar, mas vale para qualquer trabalho da Uniaselv que você tenha que fazer e que tenha essas sessões. Então, se a gente tiver que fazer um paper de estágio que tenha essa sessão aqui, a lógica ela é a mesma, tá? Talvez tenha uma variação um pouco por ser de estágio, mas o cerne dela é o mesmo. Bom, o que compreende materiais e métodos? Tá? Uma coisa que é importante eu salientar aqui, que o pessoal tem uma certa mania de fazer essa sessão de forma muito sucinta. Não é uma sessão muito extensa, e aí eu não quero que você se apegue à quantidade, né? Ah, tem uma página, tem quantos parágrafos? Não é isso que é para você se apegar. Mas é importante que você se apegue a priori no que você precisa descrever nesse item que é tão importante para o trabalho de vocês. Então vamos lá. O que vocês precisam e o que deve constar em materiais e métodos? Essa é uma sessão que vocês vão descrever a forma, o jeito, né, que a pesquisa de vocês foi realizada. Como que vocês fizeram essa pesquisa? Qual foi o passo a passo para fazer essa pesquisa? Então vamos pensar aqui em algumas coisas que precisam estar descritas aí no seu na sua seção de materiais e métodos, que talvez, né, talvez não, com certeza é interessante para que você, né, o seu leitor possa entender do que você vai falar. Então vamos lá. Vamos pôr aqui um primeiro parágrafo. Deixa eu colocar em caixa alta. Um primeiro parágrafo, você vai começar um primeiro parágrafo, tá? Você vai começar ele falando, né, sobre o tipo de pesquisa e das fontes usadas. Então vamos lá. Primeiro parágrafo. Falando sobre o tipo de pesquisa realizada, vou colocar aqui, o tipo de pesquisa realizada e as fontes usadas. Então vamos lá. Você começa o primeiro parágrafo falando, olha, apresente pesquisa. Geralmente o paper, né, diferente do estágio, o paper é uma pesquisa de cunho bibliográfico, né, em que você vai fazer um levantamento para que você possa falar sobre aquilo. Vamos imaginar então o paper, né? Você vai colocar a presente pesquisa, ela foi realizada de cunho bibliográfico, tentando responder o seguinte questionamento. Aí, aquele questionamento, aquela pergunta norteadora que você falou, que você traz na introdução, você retoma ela aqui. Então, vou criar um exemplo aqui de pergunta norteadora de algum tema aleatório, né? Então, a presente pesquisa visa trazer uma discussão bibliográfica acerca do tema do uso das tecnologias para ensino de história. A partir disso, foi levantada a questão norteadora que diz respeito ao trabalho do professor com o uso de celular em sala de aula. Aí você vai continuar falando como que foi feito o levantamento da bibliografia. Neste sentido, para fazer a pesquisa bibliográfica,
foram levantados os objetivos específicos. Você tem que falar que você pensou nos objetivos específicos que você quis trazer e responder dentro da sua fundamentação. Quem não viu ainda, assista o vídeo quando eu falo sobre a introdução e que eu vou disponibilizar nesse material para vocês no final da aula, como você aponta os objetivos específicos lá na introdução. E aqui você vai falar, olha, para responder essa pergunta norteadora, eu levantei esse objetivo específico. E a partir disso, eu pesquisei, foi pesquisado no site, sei lá, Google Acadêmico, Cielo, site da Unicamp, os sites, né, da onde você tirou, onde você pesquisou, a biblioteca que você pesquisou. Eu falei para vocês que vocês podem usar o Google Acadêmico, mas vocês podem usar o Cielo também, banco de tese e dissertações. Aí aqui você pode falar também que você consultou livros, materiais impressos, né? E aí, para finalizar esse parágrafo, você vai falar o quê? Os artigos que você pesquisou, ele está entre o ano tal e o ano tal. Então, você vai pegar o artigo, né, com a data mais antiga e o artigo mais recente e vai trazer no final desse parágrafo falando, olha, para poder fazer essa parte, né, dessa fundamentação teórica de uma referência bibliográfica levantada, eu utilizei artigos que vão desde março de 2005 até janeiro de 2022, por exemplo, tá? Para a gente ter uma ideia do recorte temporal dessa discussão teórica que você escolheu fazer, tá? Então, esse é um primeiro parágrafo falando sobre isso. Num segundo parágrafo, tá? É interessante você, deixa eu mudar a cor aqui para ficar diferente. Deixa eu até pôr negrito o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, deixa eu mudar a cor, pôr um verde aqui. Aí. No segundo parágrafo, tá? Você pode falar como que foi dividido a lógica da escrita. Falar como foi, né, dividido o texto da fundamentação teórica. Ou seja, como ele está estruturado, no caso, como ele está organizado. Então, nesse segundo parágrafo, você vai falar, olha, para falar sobre isso, a fundamentação teórica, inicialmente, resolveu trazer um pano de fundo ou uma discussão acerca do uso do celular em sala de aula. Após essa contextualização da importância do celular em sala de aula, o texto da fundamentação buscou trazer o papel do professor, a sua importância e quais as metodologias que ele busca, que ele pode promover dentro de sala de aula utilizando o celular. E, por fim, o texto tem um terceiro momento onde ele vai falar como que o aluno vai fazer uso dessa tecnologia em sala e como isso pode contribuir para a sua aprendizagem. Então, perceba dentro desse exemplo que eu estou dando para vocês que eu estou trazendo para você, leitor, a forma como o meu texto está organizado, né? A organização da lógica do meu texto, tá bom? Então, nesse sentido, nesse segundo parágrafo, você traz um panorama do que foi feito aí, né, dentro da sua lógica de escrita, ok? Aí, tá? Você pode também, eu acho até que esse segundo parágrafo, né,
ele pode ser, em algum momento, utilizado como terceiro parágrafo. Eu até vou pegar aqui, ó, vou pôr ele como terceiro parágrafo, porque no segundo você pode fazer o quê, tá? Vou colocar aqui, segundo parágrafo. Parágrafo. O segundo parágrafo, ele pode ser um parágrafo que você vai falar de que, o quê, né? Vamos deixar aquela parte ali de falar como está a estrutura do texto para o final. O segundo parágrafo, você vai o quê? Falar sobre a pesquisa realizada nos repositórios. Os termos pesquisados, os resultados alcançados e os artigos utilizados. Então, o que você vai fazer nesse segundo parágrafo? Ó, você vai falar o seguinte, de uma forma bem sucinta. Olha, se no primeiro parágrafo você vai falar que tipo de pesquisa que você fez, qual foi o objetivo geral, qual foi o objetivo específico que você colocou, qual que foi as fontes que você usou, no segundo parágrafo você vai falar o que você fez quando você foi pesquisar. Então, para realizar a pesquisa, foi digitado no Google Acadêmico as seguintes palavras: tecnologia, celular, aprendizagem. A partir desses termos pesquisados no Google Acadêmico foram encontrados tais artigos. O artigo tal do autor tal, o artigo tal do fulano de tal, o artigo tal do Beltrano de tal. Você não precisa de colocar todos os artigos, né? Coloca aqueles que você achar que foi mais impactante na pesquisa. E aí você fala, a partir desses arquivos pesquisados, foi feito um levantamento do material bibliográfico a ser usado e que compôs a fundamentação teórica. Pronto, esse é o segundo parágrafo, e o terceiro você vai falar como que o texto foi dividido. Então percebe que o materiais e métodos, ele tem uma lógica, ele tem uma sequência, ele tem uma forma de fazer. Tente ser detalhista nesta sessão, tá? Não vá fazer esta sessão de forma breve, rápida, sem, digamos assim, sem, né, tentando ser muito sucinto, muito direto. Não, aqui é para ser detalhista, tá? Eu vou salvar esse print aqui, porque eu não vou salvar o arquivo dessa forma. Mas eu vou colocar depois isso aqui para vocês lá no grupo, também, junto com o material das sessões. Vocês, às vezes a pessoa assistiu o vídeo uma vez, ela não precisa de assistir duas, porque ela só pega esse item aqui. Tá? Então, lembrando que sessão de materiais e métodos, ele é uma sessão detalhada da pesquisa, tá? Não vão fazer materiais e métodos com parágrafo de 3 linhas, por favor, tá? Não faça dessa forma. Materiais e métodos, deixa eu salvar aqui. Itens. Pronto, salvei. Aí, vamos para a próxima sessão, né? Se eu falei de materiais e métodos, eu venho para esta sessão, resultados e discussões, que muita gente faz de forma equivocada ou errada, porque não consegue entender o que é o resultados e discussões, né? Veja que eu falei para vocês que não tem quantidade de parágrafos no materiais e métodos, mas você precisa ser detalhista em explicar a forma que a sua pesquisa foi feita, seguindo estas orientações que eu passei para vocês aqui. Então, depois vocês vão assistir esse material de novo. Peço que veja mais de uma vez, para que você possa explicitar exatamente o que precisa ter nessa sessão, tá?
O que não dá é para a pessoa fazer um materiais e métodos com um parágrafo onde que a pessoa não fala metade do que foi feito para esse trabalho, né? Isso não é uma sessão bem feita e organizada, né? Às vezes não vai, é como eu disse para vocês, às vezes você vai fazer ali com 3 parágrafos, mas 3 parágrafos bem feito, bem escrito, bem estruturado, é mais do que suficiente. E um parágrafo bem feito, bem escrito, bem estruturado, não é um parágrafo de 3 linhas, né? Então, fiquem atentos em relação a isso. Agora, os resultados e discussões é o momento em que você vai fazer o quê? Você vai pegar a teoria que você fala na fundamentação e você vai, tá, trazer uma vivência ou falar, né, se aquilo é aplicável na prática ou não. Então vamos lá. Por exemplo, né, vou dar o exemplo aqui. Lá no resultado das discussões, suponhamos que não é o tema do paper de vocês, mas só para que vocês tenham uma ideia. Lá no meu paper, eu estou falando sobre o uso do celular para o ensino de história, né? Lá no resultados de discussões, eu posso retomar com 1 ou com 2 parágrafos, utilizando autores, para fundamentar, falando mais um pouco do uso do celular para o ensino de história. Mas vai chegar um momento em que eu preciso fazer uma análise se realmente o que eu digo na fundamentação é aplicável. E aí eu posso ter um pouco mais de liberdade no resultados e discussões para poder falar com as minhas palavras. Então eu posso trazer, de repente, começar, depois que eu faço essa recontextualização para retomar o tema, aí eu posso vir e falar, olha, para que o celular possa ser melhor usado em sala de aula, é preciso que todos os alunos tenham acesso a esse equipamento. E nós sabemos que nem todos têm condições. E aí eu posso trazer algum autor para... Eu posso não, eu tenho que trazer um autor que vai corroborar com esse meu ponto de vista. Aí eu falo, então, segundo fulano de tal, nem todas as escolas têm essa possibilidade por causa disso, disso, disso. Aí depois eu venho no parágrafo seguinte e vou falando, olha, os professores também precisam de ter uma formação mais qualificada, porque nem todos os professores têm a familiaridade com a tecnologia, não sabem usar a tecnologia. E para isso eles precisam passar por formação continuada e ter interesse. Porque, segundo fulano de tal, aí tá vendo? Eu trago essa discussão, aponto aquilo que eu disse e fundamento em alguém, né? Eu posso não necessariamente ter que colocar um contraponto, mas eu posso até afirmar mais coisas, mas eu sempre tenho que me pautar com alguém. Ele não é uma extensão da fundamentação teórica, porque você vai trazer esses questionamentos, vai trazer aquela análise daquela pergunta norteadora que você aponta lá na introdução e que você vai tentar desenvolver ao longo da sua pesquisa. Então perceba que os resultados e discussões é o momento em que você vai fazer essa discussão para verificar se a sua pesquisa, se a sua questão norteadora foi ou não respondida, se você chegou ou não naquilo que você esperava. Ele não é uma conclusão, tá? É muito importante que vocês saibam disso. Não é uma conclusão, é o momento em que você faz a análise do que você falou bibliograficamente e reflete sobre aquela questão que você faz no começo do seu trabalho. E aí, para refletir sobre isso, se chegou ou se não chegou, se é viável ou se não é viável, você vai ter momentos que você pode falar por si, mas tem momentos que você vai precisar utilizar autores para confirmar ou não o que você está falando, tá? Então é nisto que corresponde aos resultados e discussões. Agora, conclusão. Como que eu faço uma conclusão, pessoal? A conclusão
ela tem alguns itens obrigatórios, tá? E eu vou colocar aqui como, né, eu fiz ali acima. Uma coisa que eu quero colocar aqui, uma observação, vou colocar aqui, ainda vou pôr em vermelho, tá? E eu ainda acho que tem gente que vai fazer errado, mas eu vou colocar aqui em vermelho, observação. Na conclusão, não utiliza-se autores, citações diretas ou indiretas. Conclusão, não. Ó, vou até pôr aqui em amarelo para ficar bem escandaloso. Nós não utilizamos citações na conclusão. Não utiliza. Tá? A conclusão é inteiramente feita com as suas palavras. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, e que está se repetindo, e que não será mais aceito, eu já falei uma vez, já falei no semestre passado, agora já deu, né? É o que, gente? O trabalho feito em grupo, aí cada um faz a sua parte. Aí você vai pegar o texto para ler, o texto não tem lógica nenhuma. Porque um parágrafo um fez. Aí o outro parágrafo o outro fez. Mas nem se preocupou em entender se o que ele está descrevendo tem a ver com o que o colega escreveu anteriormente. E aí, o terceiro que vai fazer o seu parágrafo, ele muito menos tem lógica com o que foi escrito nos parágrafos anteriores. E aí, o que faz uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu acho muito necessário que, quando o trabalho de vocês estiver pronto, faça leitura. Leia, tá? Leia, peça para alguém que não está fazendo com vocês ler. Se tiver confuso para essa pessoa que não sabe do assunto e está lendo, pode ter certeza que está mal escrito. O assunto tem que estar claro, tá? E se preocupe em colocar o seu trabalho com uma fluidez, né, de escrita. E mais uma vez, falo aqui de novo para uma coisa que acontece sempre e que não vai dar para ficar corrigindo toda vez. Língua portuguesa. Observe, tá? O jeito que você escreve. Se você tem dificuldade em escrever num português correto, a primeira coisa que eu te falo é que você tem que começar a ler para poder ter fluidez na escrita, né? Porque trabalhando com disciplina de história, a gente tem que saber escrever, interpretar, né? E tem que ler muito. Então, a primeira coisa que eu te falo é isso: leia mais. Mas até que isso possa estar consolidado em você, vá, peça para alguém que tenha mais familiaridade para corrigir para você, para olhar para você, para apontar para você, tá? Então, neste sentido, tá? Fiquem atentos em relação, tá, ao uso da linguagem, a forma como você está escrevendo o texto, a fluidez e organização do texto, tá bom? Bom, qual que é o primeiro item interessante aqui para vocês colocarem na sua conclusão? Primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. O que vocês vão fazer no primeiro parágrafo? Deixa eu pôr aqui numa outra cor escandalosa aqui. Primeiro parágrafo. Obrigatoriamente você tem que retomar o assunto do trabalho, né? Ou seja, revisar
muito breve o que foi falado na pesquisa, certo? Primeira coisa, vai retomar o assunto do trabalho, você vai fazer lá, você pode até escrever, né? Eu até vou colocar aqui, pode ser em 1 ou 2 parágrafos. Por quê, tá? Porque você não conclui nada se você não dá a clareza do que você está falando. Então, retoma o assunto. Lembrando que você não pode fazer citação direta, você não pode fazer citação indireta, você vai falar, olha, esse trabalho, né, o presente trabalho falou a respeito disso, disso e disso, da importância disso e disso e disso. E aí você faz essa recontextualização. No segundo parágrafo, ou terceiro, depende de quantos parágrafos que você usou para fazer essa recontextualização, tá? O que você vai fazer? Segundo parágrafo. O que você vai fazer? Tá? Você vai... Deixa eu mudar a cor aqui. Isso. Você vai fazer o que no segundo parágrafo? Tá? Você vai apontar as contribuições da pesquisa para sua formação. Ou seja, o que você pretendia responder foi alcançado? Foi alcançado? Tá? O que você pretendia responder com isso? Foi alcançado? Por que foi alcançado? Você tem que colocar. Por que foi alcançado? Agora eu não lembro se é porque com acento ou sem. Eu acho que é sem. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu não vou pôr errado aqui, né? Eu acho que é sem motivo. Deixa eu só confirmar, né? Porque na dúvida a gente consulta, mas não faz errado. Não é errado não saber, errado é fazer e não... É porque separado, porque o porquê junto é usado nas respostas. Então é só separar aqui. Ó. Então por que foi alcançado, né? O que você pretendia o que você pretendia responder foi alcançado? Não foi, tá? O que colaborou na sua formação, né, na sua formação enquanto acadêmico, tá? O que contribuiu para para a área de formação. O que você acha que seu trabalho contribuiu, por exemplo, dentro da temática que você fez? Ah, foi possível perceber isso ajudou a observar tais coisas, né? Então, se você faz uma introdução, uma conclusão, obedecendo esses itens aqui, né, já está uma conclusão bem feita. Observa que essas perguntas podem ser respondidas em formas de parágrafo. Então, você pode fazer um parágrafo para responder essa, outro parágrafo para responder essa, outro parágrafo para responder essa, e mais um outro parágrafo para responder a última. Coloquei 1, 2 parágrafos, mas pode ser feito mais, tá? O importante é que seja respondido esses itens aqui, seja trabalhado isso daqui dentro da sua, como é que fala? Da sua conclusão, tá bom? Vou colocar aqui salvar, porque eu não vou salvar isso no template de vocês. E por fim, a referência bibliográfica, que vocês já sabem como tem que ser feito, por ordem alfabética. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção para vocês que referência bibliográfica é feita com
o tamanho, né, da letra, o espaçamento, tudo certinho. Observa a cor, tem gente que faz fundamentação teórica com cores diferentes aí, então fica atento nisso, tá? Prestem atenção nisso daí. E aí, no próximo encontro, no terceiro encontro, eu quero falar com vocês a forma como vocês vão fazer o resumo, tá? E aí eu vou tratar só do resumo no próximo encontro. Mas até o momento aí né, o que a gente tratou hoje é a questão de materiais e métodos e a questão do desculpa, da conclusão, tá? Deixa eu salvar esse arquivo aqui à parte. Aqui, peraí. Porque depois eu vou mandar aquele print para vocês. Aqui. Bom, deixa eu parar aqui de compartilhar.